Lucas Narrações apresenta A Máscara da Morte Vermelha. A Morte Vermelha há muito tempo devastava o país. Nenhuma peste jamais fora tão fatal ou tão hedionda. O sangue era sua encarnação e seu selo, o vermelho e o horror do sangue. Havia dores agudas e súbita tontura, e, em seguida, profusa hemorragia pelos poros, finalizando com a morte. As manchas escarlates no corpo e especialmente no rosto da vítima significavam a marca da praga e impediam toda a ajuda e simpatia das outras pessoas. E toda a contaminação, progresso e término da doença duravam meia hora. Mas o príncipe próspero era feliz, destemido e sagaz. Quando seus domínios estavam bastante despovoados, ele convocou à sua presença 1000 amigos sadios e irreverentes entre os cavaleiros e demais de sua corte. E com estes, retiraram-se para a profunda reclusão de uma de suas abadias fortificadas. Era uma estrutura ampla e magnífica, criação do próprio gosto excêntrico e augusto do príncipe. Uma muralha forte e alta a cercava. Essa muralha tinha portões de ferro, e cortesãos, tendo entrado, trouxeram forjas e martelos, e soldaram as trancas. Resolveram não deixar nenhuma forma de entrar nem sair aos repentinos impulsos de desespero ou do frenesi. A abadia tinha muitas provisões. Com tais precauções, os cortesãos poderiam desafiar o contágio. O mundo externo poderia cuidar de si mesmo, enquanto isso era tolice chorar ou pensar. O príncipe tinha providenciado tudo o que era necessário para o prazer. Havia bufões, improvisadores, bailarinos, músicos. Havia beleza e vinho. Dentro havia tudo isso e segurança. Do lado de fora estava a morte vermelha. Foi no final do 5º ou 6º mês de sua reclusão, e enquanto a peste se enfurecia cada vez mais no exterior, que o príncipe próspero resolveu entreter seus 1000 amigos com um baile de máscaras da mais incomum magnificência. Era uma cena voluptuosa, aquela festa mascarada. Mas primeiro, deixe-me falar dos cômodos em que era realizada. Eram 7, uma suíte majestosa. Em muitos palácios, no entanto, essas suítes formam uma galeria longa e reta, pois as portas duplas deslizam quase até a parede de cada lado, de modo que não haja impedimentos para visualizar toda a extensão. Aqui o caso era muito diferente, como poderia ser esperado do amor do príncipe pelo bizarro. Os aposentos estavam dispostos tão irregularmente que a visão envolvia pouco mais que um de cada vez. Havia uma curva acentuada a cada 20 ou 30 metros, e a cada curva um novo efeito. À direita e à esquerda, no meio de cada parede, uma janela gótica alta e estreita dava para um corredor fechado, que seguia a suíte sinuosa. Essas janelas eram de vitrais, cuja cor variava de acordo com o tom predominante das decorações do aposento para o qual ela se abria. Se a da extremidade leste estava pintada, por exemplo, de azul, vividamente azuis eram suas janelas. O segundo quarto era roxo, em seus ornamentos e tapeçarias, e aqui as vidraças eram roxas. O terceiro era totalmente verde, assim como os batentes das janelas.
O quarto estava mobiliado e iluminado de laranja, o quinto de branco, o sexto de violeta. O sétimo aposento estava coberto com tapeçaria de veludo preto que pendia do teto e das paredes, caindo em dobras pesadas sobre um tapete do mesmo material e tonalidade. Mas só neste aposento a cor das janelas não combinavam com as decorações. Os vitrais aqui eram escarlates, uma cor de sangue profundo. Embora houvesse uma profusão de ornamentos dourados espalhados de um lado ao outro ou pendurados do teto, em nenhum dos 7 aposentos havia nenhuma lâmpada ou candelabro. Não havia luz de nenhum tipo emanando das lâmpadas ou velas dentro do conjunto de aposentos. Mas nos corredores que atravessavam toda a suíte havia diante de cada janela um pesado tripé, com um braseiro de fogo que projetava seus raios através do vidro escurecido e iluminava com intensidade o aposento. E assim eram produzidas uma multidão de aparições berrantes e fantásticas. Mas no aposento ocidental ou negro, o efeito da luz do fogo que fluía sobre as cortinas escuras através das vidraças tingidas de sangue era extremamente medonho e produzia uma expressão tão selvagem sobre o semblante dos que entravam que havia poucos convidados que ousavam colocar os pés no recinto. Também havia neste aposento, que estava contra a parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo balançava de um lado para o outro, com um som fraco, pesado e monótono. E quando o ponteiro do minuto completava seu circuito e a hora deveria ser atingida, vinha das entranhas do relógio um som claro, alto, profundo e extremamente musical, mas de uma nota tão peculiar e enfática que, a cada lápiso de hora, os músicos da orquestra eram obrigados a fazer uma pausa, momentaneamente, em sua apresentação, para ouvir o som, e assim os que estavam dançando valsa eram forçados a parar suas evoluções. Havia um breve desconcerto de todo o alegre grupo e, enquanto os toques do relógio ressoavam, observava-se que os mais agitados ficavam pálidos e os mais idosos e tranquilos passavam as mãos na testa, como se estivessem confusos ou meditando. Mas quando os ecos cessavam completamente, uma leve risada impregnava a reunião. Os músicos se entreolhavam e sorriam como se estivessem nervosos e loucos, e faziam promessas em sussurros, um para o outro, que a próxima vez que o relógio tocasse, não iria produzir neles nenhuma emoção semelhante. Mas então, após o lapso de 60 minutos, que abrange 3.600 segundos do tempo que voa, havia mais um toque do relógio, o mesmo desconcerto, tremor e meditação de antes. Mas, apesar dessas coisas, era uma festa divertida e magnífica. Os gostos do príncipe eram peculiares. Ele tinha um bom olho para cores e efeitos. Desdenhava os caprichos da mera moda. Seus planos eram ousados e ardentes, e suas concepções tinham um bárbaro esplendor. Alguns pensariam que estava louco. Seus seguidores não concordavam. Era necessário ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para ter certeza de que não estava. Ele tinha se ocupado pessoalmente, em grande parte, da decoração dos 7 aposentos, por ocasião desta grande fête, e foi seu próprio gosto orientador que tinha dado caráter aos mascarados.
Tenha certeza que eram grotescos. Havia muito brilho e purpurina, e atrevimento e fantasmas. Muito do que foi visto depois em Hernani. Havia figuras arabescas com membros imóveis inadequados. Havia fantasias delirantes, como as do louco. Havia muito do belo, muito do libertino, muito do bizarro, algo do terrível, e nem um pouco daquilo que poderia ter criado desgosto. Para lá e para cá, nos 7 aposentos havia, de fato, uma multidão de sonhos, e os sonhos se contorciam e assumiam o tom dos aposentos, fazendo com que a música selvagem da orquestra parecesse o eco de seus passos. E pouco tempo depois, tocava o relógio de ébano que ficava no corredor do veludo. Então, por um momento, tudo fica parado e tudo fica em silêncio, exceto a voz do relógio. Os sonhos ficaram rigidamente congelados em seus lugares, mas os ecos do relógio desaparecem. Duraram apenas um instante, e uma risada leve, meio abafada, flutua atrás deles quando vão desaparecendo. E agora, mais uma vez, a música ganha volume e os sonhos vivem, e se contorcem mais alegremente do que nunca, assumindo o tom das muitas janelas pintadas através das quais fluem os raios dos tripés. Mas no aposento, que fica mais a oeste dos 7, nenhum dos mascarados se aventura a entrar, porque a noite está terminando e de lá flui uma luz vermelha pelas vidraças cor de sangue. A escuridão da zibelina amedronta e para quem pisa sobre o tapete escuro. O relógio de ébano próximo tem um repique abafado, mais solenemente enfático do que qualquer outro que atinja os ouvidos daqueles que se entregam aos prazeres nos outros aposentos mais distantes. Mas esses outros aposentos estavam densamente lotados e neles pulsava febrilmente o coração da vida. E o festejo continuou rodopiante até que finalmente começaram as 12 badaladas da meia-noite no relógio. Então a música parou, como se alguém tivesse dado um comando. As evoluções dos valsistas foram aquietadas e tudo parou desconfortavelmente como antes. Mas agora o relógio devia bater 12 vezes e por isso, talvez, os pensamentos do grupo de participantes da festa foram mais demorados e profundos. E assim, também, talvez tenha acontecido que, antes que os últimos ecos da última batida tivessem acabado totalmente, muitos indivíduos na multidão tiveram tempo para perceber a presença de uma figura mascarada que não tinha chamado a atenção de ninguém antes. E o boato dessa nova presença se espalhava em sussurros ao redor, levantando ao longo de toda a festa um murmúrio, expressivo primeiro de desaprovação e surpresa, finalmente de terror, de horror e de nojo. Em um conjunto de fantasmas como os que pintei, pode-se supor que nenhuma aparência comum poderia ter excitado essa sensação. Na verdade, a liberdade de máscaras da noite era quase ilimitada, mas a figura em questão tinha superado a de Herodes e ultrapassado os limites do próprio decoro indefinido do príncipe. Havia acordes nos corações dos mais imprudentes que não podem ser tocados sem causar emoção.
Mesmo com os totalmente perdidos, para quem a vida e a morte são brincadeiras iguais, há questões que não devem ser tocadas. Toda a festa, de fato, parecia agora sentir profundamente que no traje e porte do estranho não existia nem humor nem civilidade. A figura era alta e magra, e estava coberta da cabeça aos pés com as vestes da sepultura. A máscara que ocultava o rosto era tão parecida com o semblante de um cadáver endurecido que o escrutínio mais próximo deve ter tido dificuldade em detectar o engano. No entanto, tudo isso poderia ter sido suportado, até mesmo aprovado, pelos loucos foliões em volta. Mas o mascarado tinha ido longe demais ao se fantasiar de morte vermelha. Sua vestimenta estava coberta de sangue e sua testa larga, assim como todo o rosto, estava manchada pelo horror escarlate. Quando os olhos do príncipe Próspero caíram sobre esta imagem espectral, que, com um movimento lento e solene, como se quisesse sustentar mais plenamente o seu papel, andou de um lado para o outro entre os valsistas. Era visto como se estivesse convulsionando, no primeiro momento com um forte tremor, de terror ou aversão, mas, no seguinte, sua testa estava vermelha de raiva. Quem ousa? Perguntou com voz rouca aos cortesãos que estavam perto dele. Quem se atreve a insultar-nos com esta zombaria blasfema? Agarre-o e arranque sua máscara para que saibamos quem devemos pendurar ao nascer do sol das muralhas. O príncipe Próspero estava no aposento oriental ou azul, quando pronunciou estas palavras. Elas ressoaram pelos 7 quartos em voz alta e clara, pois o príncipe era um homem corajoso e robusto, e a música foi abafada com um movimento de sua mão. No salão azul estava o príncipe, com um grupo de cortesãos pálidos ao seu lado. A princípio, enquanto ele falava, houve um leve movimento apressado desse grupo na direção do intruso que naquele momento também estava próximo e agora, com passo deliberado e imponente, aproximava-se mais do locutor. Mas com um certo temor, sem nome, que a louca aparência do mascarado tinha inspirado em toda a festa, ninguém quis levantar uma mão para agarrá-lo, de modo que, desimpedido, passou a 1 metro do príncipe, e enquanto todo o grupo, como se, com um impulso, se encolhia do centro dos quartos para as paredes. Ele seguiu seu caminho sem ser interrompido, mas com o mesmo passo solene e medido que o distinguia desde o começo do aposento azul para o púrpura, do púrpura para o verde, do verde para o laranja, deste para o branco e até mesmo para o violeta, antes que um movimento decidido tivesse sido feito para detê-lo. Foi então que o príncipe Próspero, enlouquecido de raiva e vergonha de sua própria covardia momentânea, correu apressadamente pelos 6 quartos, apesar de que ninguém o seguiu, pois um terror mortal tinha se apoderado de todos. Ele ergueu uma adaga desembainhada e se aproximou. Em rápida impetuosidade, a 1 metro da figura que caminhava, quando esta, tendo atingido a extremidade do aposento de veludo, virou-se subitamente e confrontou seu perseguidor. Houve um grito agudo e o punhal caiu brilhando sobre o carpete, e sobre este caiu instantaneamente morto o príncipe Próspero. Então, juntando-o à coragem selvagem do desespero, uma multidão de foliões imediatamente correu para o aposento negro
e, agarrando o mascarado, cuja figura alta tinha ficado ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano, retrocedeu horrorizada ao descobrir que a roupa mortuária e a máscara de cadáver que tinham puxado com uma grosseria violenta não possuía nenhuma forma tangível. E agora tinham reconhecido a presença da Morte Vermelha. Ela veio como um ladrão na noite, e um a um caíram os foliões nos corredores cheios de sangue de seu festejo e morreram na posição desesperada de sua queda. E a vida do relógio de ébano desapareceu com a do último dos convidados da festa. E as chamas do tripés se apagaram. E a escuridão, decadência e a morte vermelha mantiveram um domínio ilimitado sobre todos.